A Futesde-me fala de é um podcast do Gabinete de Futebol da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Nesta rúbrica, analisamos um momento específico de uma equipa e entrevistamos o seu treinador para poder perceber como idealizou e como treina esse momento. Para esta primeira edição, contamos com a presença do padrinho do nosso site e campeão no Equador, o Mr. Renato Paiva, onde iremos abordar os comportamentos da linha defensiva. Fiquem para ver ou ouvir nas nossas plataformas mais um momento de partilha e reflexão. Em primeiro lugar, queremos é que a equipa, não só olhando para a linha defensiva, é que a equipa quando ataca, ataque junta. Ataque junta, ataque basculada, se a bola está no corredor direito, que a equipa esteja o máximo possível basculada para esse corredor, porque há sempre, o primeiro motivo é o acumular de linhas de passe de diversas formas, e alturas e espaços, para que se possa jogar de forma apoiada, atrair o adversário com bola e depois a partir daí poderes progredir no terreno. A outra questão é precisamente na perda da bola, essa equipa continue junta e nos permita realizar um momento de transição defensiva com muita gente, tentando retirar espaço e tempo ao adversário. E essa é um bocadinho a nossa ideia. Isto em termos globais. Em termos de linha defensiva, é garantido pela nossa forma de jogar que os três centrais, portanto, não abandonam a última linha da equipa, portanto, serão eles que estão imediatamente a seguir ao guarda-redes, ao nosso guarda-redes. Esses três centrais basculados e o mais juntos possível estarão preparados para esse momento da perda, não só em questões posicionais ou zonais, mas também em questões de marcação individual e do eliminar linhas de passe que serão perigosas, inerentes a uma transição ofensiva do adversário. Ou seja, jogadores que se posicionam entre os nossos defesas e os nossos médios, esses jogadores têm que ser controlados de muito perto pelos nossos centrais, sejam 2, sejam 3, sejam quantos forem, e depois pedindo também ajuda ao outro médio, porque nós normalmente garantimos os equilíbrios com esses 3 jogadores e mais um médio. Normalmente esses 4 ficam sempre para o momento do equilíbrio defensivo, sendo que o lateral direito e esquerdo não têm, pelas características destes jogadores da América do Sul, a parte dos equilíbrios é muito difícil de perceber, são jogadores para a frentex e esquecem-se um bocadinho da parte de trás, e daí foi também um dos momentos pelos quais nós, no início da época passada, passámos do sistema de um 4-3-3 para um 3-5-2 ou um 3-4-3. O aproximar mesmo, de maneira a que tu possas, se a bola ali cair, antecipar, ficar com ela, fazer uma falta inteligente e imediato o contra-ataque adversário, nunca deixar que esse jogador receba, rode e depois possa atacar-nos de frente. Portanto, o posicionamento da linha defensiva em função ao momento do ataque tem esta questão, a questão zonal de bascular e aproximar do corredor da bola, estar mais próximo possível do corredor da bola, até porque se tiveres que circular por trás tens essas linhas de passe, mas essa na perspectiva ofensiva, e depois o segundo momento é o momento de controlar os jogadores que estão ali à espera de serem pontos de ligação para a transição ofensiva adversária. Depois é uma questão de alturas, às vezes se é só um jogador e ele está perto do médio, será o médio a realizar essa cobertura e essa vigilância. Se é mais que um e em diferentes alturas, o que estiver mais perto do médio, o que estiver mais perto dos centrais, se não tivermos médio, isso também nos custou um bocadinho, mas há que dar indicadores de coragem aos nossos centrais para que eles ficam um bocadinho ali condicionados pela linha de meio campo e pensam naquele estigma de é a linha de meio campo e eu não devo subir muito mais. Não, nós já chegámos a ter centrais a meio do meio campo adversário e estar aí a vigilar
a vigiar, perdão, essa referência de transição, portanto, libertá-los desses momentos ou desses estigmas de isto é mais perto da área deles. Não, se o médio puder fazer, continuamos a manter-nos equilibrados. Se o médio não puder fazer por alguma coisa, ou se são mais que ou se é mais que um jogador, a partir daí, independentemente da altura, o que é para nós muito importante é que estes jogadores anulem essas referências de transição. Os princípios serão sempre de cobrir esse espaço atrás com uma antecipação daquilo que se vai passar. Ou seja, nós não jogamos em fora de jogo, nós jogamos em organização, em linha defensiva organizada relativamente ao controle da profundidade. O que é que eu quero dizer com isto? Normalmente, se jogares em fora de jogo, há um momento em que tu dás passos em frente para deixar os adversários fora de jogo. Isto é o que, de forma organizada ou coordenada, tu jogas em fora de jogo. O que nós fazemos é precisamente o contrário, ou seja, a linha está preparada para que num momento de bola descoberta e com ameaça de passe, a nossa linha imediatamente retire profundidade a essa mesma ameaça de passe e a uma possível desmarcação de um avançado, de um extremo ou de um médio que venha de trás. O que depois define o comportamento da linha é se o passe entra ou não entra. Na dúvida, a ideia é sempre acompanhar, sempre. Imagina, há uma bola descoberta, há uma intenção de passe e há um avançado que vai fazer esse movimento. Eu, na dúvida, vou sempre acompanhar este avançado, mas se a bola não entra, por algum motivo, eu imediatamente regresso e me coloco na linha defensiva outra vez. Acontece com o defesa, de onde o avançado se desmarca pela frente, esse é o defesa que vê. Todos os defesas que estão daí eu estou a fazer para este lado, para a esquerda, não veem essa desmarcação, não terão que baixar, mas todos aqueles que estão para trás do avançado que vê e que têm a visão, eu quero que baixem. E porquê? Porque se a bola entra, vai haver um duelo, em princípio, entre o meu defesa e o avançado, e pode ser que o avançado ganhe esse duelo e depois não há nenhuma cobertura. Portanto, na minha ótica, o ideal é que a linha baixe toda, mas se a bola estiver descaída por um corredor, é natural que os jogadores que estejam mais perto desse corredor não vejam uma desmarcação que se faça nas suas costas. É natural que isso aconteça. Todos aqueles que estão do jogador que recebe essa desmarcação terão que realizar esse movimento. Portanto, isto permite-nos o quê? Permite-nos, com jogadores que não são tão rápidos, permite-nos antecipar uma ação defensiva e anular alguma velocidade que os avançados, neste caso, possam ter em termos de coordenação, que sejam mais rápidos do que os nossos defesas. E evidentemente, nós temos ganho muito com isso, temos antecipado muitas jogadas, até com centrais que não temos muitos centrais rápidos, nós temos até ganho muitos duelos e muitas bolas, anulado muitas ações ofensivas adversárias com este tipo de princípios. Portanto, é aquilo que eu digo, em função da bola, o posicionamento da bola, em função da intenção de quem está em posse de bola, do jogador que está em posse de bola e dos jogadores que possam atacar a profundidade e atacar as costas da nossa defesa, o nosso comportamento da linha defensiva funciona desta forma. Contamos com o apoio do guarda-redes, que estará evidentemente mais adiantado e que funcionará como um livro, que também nos anula bastante jogadas ofensivas adversárias. Portanto, é esta relação, controle de espaço e de organização de linha, juntamente com o guarda-redes, que nós trabalhamos. Outra vez, a distância da bola é importante, ter cuidado com o abandonar da zona da sua baliza, de forma a que possa não ser surpreendido com uma bola longa. É evidente que se a bola está no nosso meio campo defensivo, o guarda-redes, o seu controle é muito mais curto e muito mais baixo, como é óbvio. É um jogador sempre que estará preparado para uma reação à conquista das costas da defesa, mas obviamente se a bola está a meio do meio campo adversário, ele estará bem mais subido. Se a bola estiver já no nosso meio campo, obviamente a distância para a baliza diminui bastante. Portanto, é este tipo de relação. Relação comunicacional também é muito importante, porque às vezes, para evitar aquela questão de
ninguém fala e depois vão os dois à bola, defesa e guarda-redes acabam por chocar os dois e acaba por dar um golo do adversário. Ou mesmo outro princípio que é perceber se o seu colega, central ou lateral, está no controle da jogada. E aí, se ele está no controle da jogada, o guarda-redes não vai interferir, vai simplesmente controlar a sua distância em relação à bola e em relação à baliza, para evitar também que aconteça esta situação de que depois não vai nenhum nem outro, não defende nenhum nem outro, e o avançado acaba por ganhar vantagem na posse de bola. Mas acho que é muito importante, se tu queres realmente retirar profundidade com alguma velocidade e com alguma antecipação ao adversário, a questão dos apoios é fundamental. Portanto, apoios paralelos e frontais serão um erro básico, porque te vai demorar mais tempo a que rodes o corpo e a que, evidentemente, consigas ganhar alguma vantagem em relação, de reação em relação à investida do adversário. Portanto, a questão dos apoios é fundamental e era algo aqui que também na América do Sul não se trabalhava muito, e nós sentimos também muito essa dificuldade, porque não só na questão dos centrais, mas também na questão dos laterais, com apoios exageradamente fechados, tu começas a olhar só para a bola e para os teus colegas e perdes a referência do teu adversário direto, e ele muitas das vezes faz tudo uma desmarcação de ruptura e tu não o consegues controlar. E, portanto, os apoios dos laterais um bocadinho mais em diagonal, não tão fechados, de maneira a que eles possam controlar uma bola que esteja descaída por um corredor e que possam controlar o adversário, e este corredor oposto ao do lateral, obviamente, e que o lateral possa também controlar alguma movimentação sem bola do extremo que está, ou do jogador que está diretamente na sua zona, e isto, portanto, é algo fundamental naquilo que é a organização de uma linha defensiva. O posicionar dos apoios é absolutamente fundamental. Se o passe entra, como eu já disse, alguém irá disputar uma bola e os outros estarão preparados para um tipo de cobertura. Dois tipos de cobertura. Se é uma bola longa, de imediato retirar profundidade em relação a quem a cabeceia ou a quem a disputa, para que não haja um pentear da bola e alguém que venha de trás e te ganhe as costas a quem disputou. Portanto, uma espécie de triângulo, em função de cujo vértice é quem disputa a bola no ar, e estes retirar profundidade. Se é uma ameaça de passe ainda sem sair passe, retirar todos, sem dúvida nenhuma, porque depois qualquer tipo imagina que é uma bola que entra no espaço e não para a disputa individual, mas que entra no espaço, vai obrigar à deslocação desse defesa que vai disputar a bola mais um adversário, e como eu digo, é um duelo, e um duelo será sempre 50-50. O nosso defesa perde o duelo, estaremos preparados na mesma linha desse defesa para dar uma resposta de cobertura imediata e de ser primeiro defesa em função do colega que perdeu esse mesmo duelo. Portanto, na direção da baliza adversária será sempre subir de forma organizada com a bola. Portanto, sempre que a bola se afastar da nossa baliza, nem que seja 1 metro, aquilo que eu no trabalho do treino mais faço com os jogadores e aquilo que eles mais me ouvem dizer, que é uma estupidez, mas que é verdade, é que 1 metro é 1 metro. Obviamente que 1 metro é 1 metro e é de lá para ali, mas eles percebem aquilo que eu quero dizer, que é quando a bola anda para trás 1 metro, se eles andarem esse metro também para trás e pararem no momento em que o adversário recebe a bola, de certeza que eles vão deixar gente que estava colocada na linha defensiva em fora de jogo, e obriga essa gente a deslocar-se para trás e a afastar-se da nossa baliza. Portanto, em relação, portanto, ao afastar da bola da nossa baliza, é sempre um subir organizado vertical ou diagonal, em função se a bola está a sair para um corredor, e, portanto, a linha deve subir e basculada, sem deixar espaços diferentes entre os elementos da linha defensiva. Deve parar no momento em que a bola chega ao pé do adversário, e por isso eu digo, se for 1 metro é 1 metro, se for 5 metros é 5 metros, a linha defensiva sobe até o momento em que a bola chega ao pé do adversário, e quando sobe,
que é uma coisa, que é um detalhe super importante e ao qual eu dou imensa atenção e imenso trabalho, é que sobe e organiza. Ou seja, quando a bola sobe 5 metros, quando a bola se afasta da nossa baliza 5 metros, 4 dos nossos defesas, ou os 4, imagina que é uma linha de 4, os 4 integrantes sobem esses 5 metros. Convém lembrar que cada jogador é um jogador e há jogadores mais rápidos e há jogadores mais lentos. Há jogadores que vão chegar a uma zona primeiro que outros e, portanto, aquilo que se deve fazer, e digo sempre, é sobe e alguém, normalmente o central mais experiente, desorganiza. Sobe e organiza. O que é o organiza é cada um olhar para um lado e para o outro dos seus colegas de linha e poder alinhar-se 3 passos mais para a frente, 3 passos mais para trás, para não estar evidentemente desalinhado em relação àquilo que é o grosso dessa linha defensiva. E depois é a questão da linha se mexer na horizontal. Da linha se mexer na horizontal, os princípios para nós são simples, a linha mexe-se de forma equivalente, ninguém se mexe mais que ninguém, os espaços convém mantê-los iguais. Queremos uma linha basculada para que, se por exemplo um lateral for eliminado ou houver uma ruptura entre central e lateral e os nossos médios que estão a realizar outro tipo de trabalho mais à frente não conseguirem absorver essa ruptura, será um dos centrais a absorver essa ruptura. Com 3 centrais, o central desse lado vai embora e os outros 2 mantêm a linha. Se for com 2 centrais, esse central acompanha a ruptura e um dos médios imediatamente coloca-se na linha defensiva. Portanto, há este bascular da linha defensiva sem que ninguém abandone a linha. O que é que eu quero dizer com isto? A linha mexe-se de forma uniforme sem que um dos laterais salte da linha. E aí quem manda é o lateral do lado da bola, é o que orienta a linha defensiva. Quando um lateral salta da linha defensiva para ser o primeiro defesa e para disputar um duelo defensivo com o portador da bola, imediatamente é o primeiro central desse lado, seja 2 centrais ou 3, que define a organização da linha. Portanto, o lateral abandonou a linha para disputar a bola, para disputar um duelo, e imediatamente a linha começa a organizar-se em função do primeiro defesa que está imediatamente a seguir esse lateral. Portanto, estes são os princípios que nós utilizamos, que trabalhamos em treino. Quando a bola se afasta, aquilo em especial estamos a falar de zonas no perímetro da área, na altura da área, ao longo da área, quando a bola se afasta da área, às vezes pode ser 1 metro, como pode ser 3 ou 4. Vai depender muito. Aquilo que nos dá esse afastamento são jogadores que estão dentro da área, jogadores adversários, imediatamente com esse afastamento, deixá-los fora de jogo. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, se houver um centro, que quem disputa essa bola da parte dos adversários esteja o mais afastado possível da nossa baliza. Ou seja, se a bola estiver 3 metros para lá da linha da grande área, a nossa linha defensiva está fora da grande área. Ou seja, o que eu lhe chamo possibilidade de cruzamento, nós temos um PowerPoint em que passamos aos jogadores em função da altura da linha defensiva em possibilidade de cruzamento, ou seja, nas imediações da área. E quando a bola está fora da área, a linha defensiva está fora da área, está na linha da grande área. Agora, isto é um primeiro posicionamento. Em dinâmicas é mais difícil. Imagina que a linha defensiva está no ponto de penalti, na altura do ponto de penalti, e há uma bola que sai para trás, seja em passe, seja em ressalto, e a linha vai subir e vai parar no momento em que a bola vai chegar ao pé do adversário. Portanto, se não tiveste tempo de sair da área, imagina que a bola sai 2 metros da área, mas tu ao deslocar-te do ponto de penalti para querer sair da área, a meio do caminho a bola chegou ao pé do adversário. Não vais sair da área, continuar a sair com bola descoberta e adversário com bola controlada. O que é que vai acontecer aí?
paras no momento em que o adversário, em que a bola chega ao pé do adversário, porque pode sair um passe de primeira, e portanto aí tu paras. Tendo a noção, é outro tipo de trabalho em treino, tendo a noção de que tu, quando fazes este encurtamento, deixaste gente fora de jogo, sobre isso não há dúvida nenhuma. Há uma ameaça de passe e tu não tens que retirar profundidade se ninguém te ameaçar vindo de trás uma ruptura. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu saio, tenho a noção que estes jogadores estão fora de jogo e, portanto, se vier passe, eles estão fora de jogo e não tenho que, na ameaça de passe, retirar profundidade. Mas a questão é que, quando eu estou a deslocar-me para fora da área, pode estar a vir um adversário em contramovimento. E eu, esse adversário, sei que não está fora de jogo, porque vem, obviamente, à minha frente, aparece-me de trás. Então aí, o jogador cujo adversário passa à sua frente tem imediatamente que parar o movimento de subida e acompanhar a ruptura deste adversário, e todos aqueles jogadores da linha que conseguirem ver este movimento, que lhes seja visível, fazer o mesmo tipo de ação. O que é que isto vai fazer? Vai fazer que, se a bola entrar nessa ruptura, que é um contramovimento em relação à subida da linha defensiva, tu consigas absorver essa mesma ruptura, correndo o risco até de tu, com esse movimento, estares a habilitar os jogadores que deixaste fora de jogo. Mas para nós é um duelo super importante e, portanto, que deve ser feito de preferência por toda a linha defensiva, se não por aqueles que conseguem ver o movimento. Portanto, basicamente, é aquilo que nós fazemos na imediação ou nas imediações da área, sendo que estes deslocamentos são sempre feitos à máxima velocidade. Se há um movimento que eu lhes digo aos defesas, há muitos movimentos que te exigem máxima velocidade no futebol, um deles é o sair com a bola da área. Esse é um movimento que têm todos fazer à máxima velocidade, porque são espaços curtos, espaços de tempo e espaços de espaço curtos, e portanto têm que ser todos realizados com a máxima coordenação e com a máxima velocidade. Se a bola está entre a linha da grande área e a linha da pequena área, quem define o posicionamento da linha é o homem da contenção. Está um homem da contenção no corredor lateral e a linha defensiva estará dentro da área, em princípio, alinhada por esse homem. No entanto, depois há outra coisa que nós trabalhamos, que é a marcação individual na área. Porque eu acho que somos todos unânimes nisto. O futebol está cheio de histórias em que há 5 defesas dentro da área, um avançado, há um centro e há golo. Porque toda a gente está a marcar a zona, toda a gente está a marcar a zona e ninguém está a marcar o avançado. Acaba por fazer golo em inferioridade numérica. Portanto, aquilo que nós queremos é organização da linha, mas depois marcação individual em jogadores que se encontram dentro da área, que para nós é a única zona do campo onde nós marcamos individualmente, tirando os momentos de pressão, de zona pressionante e tudo isso. Mas dentro da área é onde nós realmente trabalhamos a marcação individual. Se um adversário tiver à sua frente, perdão, se um dos nossos defesas estiver à sua frente um adversário para trás da linha da bola, ele vai-te sair da linha que está marcada e vai marcar individualmente esse jogador para evitar, por exemplo, um centro atrasado, por exemplo. O que não vai acontecer é, para lá da linha da bola, em direção à linha de fundo, se estiver um avançado, ninguém sai da linha, porque estará fora de jogo, obviamente. Portanto, a bola, mais uma vez, a comandar, o posicionamento da bola a comandar, e neste caso da contenção, para te alinhares pela contenção. Tudo o que for daí para trás, dentro da área, é marcação individual, para nós. Tudo o que seja daí para a frente, em direção à linha de fundo, é rupturas de avançados e etc., é não acompanhar, porque acabará por estar fora de jogo. Na dúvida, acompanha. Alinhar 5 pessoas é sempre mais difícil que alinhar 4. Portanto, a dificuldade aumenta. Por outro lado, a amplitude que uma linha de 5 ocupa, e estamos a falar 5, quando os 2 centrais
perdão, quando os dois laterais regressam à linha defensiva ou integram a linha defensiva, é obviamente a amplitude ocupada pela linha de 5 é muito maior, o espaço é muito maior. Por exemplo, eu posso dizer, se a bola entra num corredor lateral para a possibilidade de centro, vai-me saltar um lateral desse lado para poder disputar o duelo, e eu ainda tenho 3 centrais e o lateral do lado contrário dentro da área para disputar esse centro em duelo dentro da área. Se tiver que saltar um central à cobertura desse lateral, porque os médios não chegaram a tempo, eu ainda tenho 2 centrais e um lateral dentro da área para poder disputar esses duelos defensivos dentro da área, com a possível até ajuda de um médio. E isto não obriga a mexer tanto na tua estrutura de coberturas à frente da linha defensiva. Portanto, tem estas vantagens de amplitude, de cobertura na área, de duelos defensivos, ajuda-te bastante. Se tens 4 defesas e te salta um lateral no corredor para disputar a bola, e um central tem que abandonar também a linha para fazer essa cobertura, ou se há uma ruptura e o central tem que ir absorver essa ruptura, já só tens um central e um lateral dentro da área e vais obrigar a que um dos médios entre na linha defensiva. O que é que isto faz? O que acontecia no Benfica B? Treinar esse médio, normalmente o médio centro, eu não gosto de chamar médio defensivo, o médio centro, o 6, treiná-lo na linha defensiva. Quando eu treinava a linha defensiva e os defesas, o 6 estava neste treino também, porque em muitos momentos ele tem que estar a fazer, é parte integrante da linha defensiva. Tipo de trabalho para quem desconhece, é um tipo de trabalho que gerou muitas dúvidas, em especial aos meus defesas mais lentos. Foi uma guerra total e absoluta. Tens que perceber que jogadores tens em termos físicos, porque esta coisa de dizer não, eu jogo com linha subida e portanto preciso de centrais rápidos. Está bem, mas nem todos podem ter centrais rápidos. Centrais rápidos, depois um diz, não, eu quero um central rápido, canhoto e que tenha boa saída de bola. Está bem, custa 30 milhões, porque esses são os bons. Portanto, nem todos vão ter esta capacidade de ter este tipo de jogadores. Vais ter centrais lentos, e vais ter centrais lentos que desconfiam muito do trabalho quando olham para trás e veem 40 metros de espaço livre nas costas e que nunca estiveram habituados a fazer isto. E portanto isto gera-te desconfiança e tu tens que ir aos poucos e poucos, porque por mais que trabalhes isto, libertas para jogo, treino 5, treino 10, treino 15 e eles estão sempre desalinhados, porque estão sempre com medo do espaço nas costas. O que tu tens de fazer depois é começar a mostrar vídeos, benefício versus prejuízo, de jogar assim. E, portanto, para além de, no ideal, ter jogadores com condições físicas que possam saber isto, condições mentais. Esse é que é muito importante. E se não tiveres com condições mentais, tens que ir trabalhar essas condições mentais e convencê-los através da pertinência do trabalho, dia após dia, com muito vídeo. Eu, pelo menos, foi assim, muito vídeo. Olha, repara a vantagem. E vídeos nossos de treino, vídeos nossos de jogo e de outras equipas, por exemplo. E isto foi absolutamente fundamental para os convencer. Esta é aquilo que é o convencer os jogadores. Temos que ir buscar ferramentas para convencer os jogadores e digo-vos, aqui foi bastante difícil porque a cultura tática dos jogadores da América do Sul não é tão desenvolvida. Foi bastante difícil convencer em especial os centrais mais lentos, mas que hoje fazem de olhos fechados e obviamente gostam daquilo que fazem. A gente foi evoluindo também no treino, porque este treino depois tem que partir para momentos de jogo, nem que seja a linha de 5 contra 7, a meio campo, mais alta, mais baixa, de defesa da área, mas que seja só ali através de uns duelos, de alguém a circular, esses 7 ou 6, diria que são 2 extremos, 2 interiores e 2 pontas, por exemplo, 6, em que circulam a bola e em que trabalham o ataque à profundidade,
momentos de centro, rupturas entre linha defensiva, depois colocamos a linha mais alta e depois balizas pequeninas para o momento em que a linha defensiva ganha a bola e para simular também uma saída com transição ofensiva para que o momento do jogo não morra ali, porque o jogo não é assim. Sabendo que não há organizações perfeitas, nem defensivas, nem ofensivas, nem transição, não há nada perfeito, aquilo que nós tentamos é minimizar as condições de sucesso ao máximo possível em relação ao que o adversário quer fazer. Obviamente que isto tem as suas falhas, tem os seus riscos, mas nós até hoje ganhamos muito mais com isto do que perdemos. A Futésdromo fala de um podcast da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. É um espaço para os alunos, um espaço de partilha e um espaço de reflexão.